Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã da Escola Bíblica Dominical, professor, professora, aluno e aluna que é apaixonado com a Palavra de Deus e que tem aí esse ministério que é o Ministério da Palavra. Meu amado, estamos estudando hoje a lição de número 2, que fala de Abel, o homem que agradou a Deus através da sua oferta. Você está assistindo agora o segundo vídeo relacionado a esta segunda lição. Amém, meu amado? Vamos agora para o tópico de número 2, a injustiça contra Abel. Meu irmão, servir a Deus não é somente passar pelos montes, nos altos, nos lugares elevados. Servir a Deus também é passar pelos desertos da aflição, os desertos das injustiças, da calúnia, é passar pelos vales da sombra da morte. E Abel, literalmente, ele passou mesmo pelo vale da sombra da morte. Mas é melhor passar pelo vale da sombra da morte, lutando por aquilo que é verdadeiro, do que passar pelo o jardim da vida, onde você não está com Deus. É melhor você morrer lutando por aquilo que você acredita, do que viver uma vida medíocre, que não luta por nada, que não se empenha por nada, não se dedica a nenhuma causa. Eu costumo dizer que nós temos que ter uma razão para viver e uma outra razão maior ainda para morrer. Se você não tem um bom motivo para morrer, você também não tem um bom motivo para viver. Nós precisamos viver pela verdade e, se preciso for, morrer pela verdade, por aquilo que nós acreditamos. Vamos ao nosso primeiro subtópico dentro deste vídeo. Abel era um homem justo. Por mais que os pais se esforcem em ensinar o caminho correto aos filhos, no final, cada um fará a sua escolha pessoal, seja ela acertada ou não. Abel escolheu ser íntegro. Meu querido, eu sou pai. Talvez estou falando para várias pessoas aí que também são pais, que têm filhos. Nós nos esforçamos para ensinar os nossos filhos o caminho correto. Eu tenho certeza que Adão e Eva ensinaram tanto para Caim como para Abel o caminho certo. Explicaram para eles, falaram da queda, dos erros que eles cometeram, como eles viraram as costas para Deus, mas eles falaram para Caim e Abel da grandeza, da santidade, da bondade, do amor de Deus. Eles fizeram a parte deles, que foi ensinar. A verdade é que cada um faz a sua escolha, cada filho faz a sua escolha porque ele tem livre-arbítrio. Então, o caráter dele teve base que você ensinou, mas o ensino do pai e o ensino da mãe não são determinantes no que diz respeito ao caráter, porque, por melhor que seja a influência, o filho pode fazer escolhas muito diferentes do pai e da mãe, que eram retos. Caim e Abel tiveram o mesmo ensino, a mesma formação, a mesma educação e o mesmo ambiente, mas revelaram caráter totalmente diferente um do outro. Abel escolheu ser reto e íntegro. Meu querido, nós podemos escolher fazer a coisa certa ou fazer a coisa errada. E o certo e o errado não é relativo, não. O certo e errado, o nosso conceito de certo e errado é a partir da palavra de Deus, porque nós estamos falando de caráter cristão, caráter moldado segundo os princípios da palavra de Deus. Há um relativismo moral muito grande imperando nos nossos dias. Parece que o que é certo numa igreja, na outra igreja é permitido. Meu irmão, sexo, vou falar de uma coisa só, sexo, ele só é permitido por Deus e aprovado por Deus dentro do casamento. Qualquer outra relação sexual fora do casamento, seja de
homem com mulher, de homem com homem ou mulher com mulher, para Deus é abominável. Seja essa relação heterossexual ou homossexual. Então, não vamos relativizar as coisas, não. Deus estabelece princípios. Então, nós estamos falando de caráter cristão. Ensinamos os nossos filhos a coisa certa. Porém, eles podem fazer as escolhas deles amanhã, seja certo ou errado. Mas, todavia, nós cumprimos o nosso papel de ensinar através do nosso exemplo de vida. Eu quero fazer aqui uma reflexão com você. As oportunidades que Deus proporciona aos homens são as mesmas. Como cada um administra a oportunidade recebida, é uma responsabilidade individual. O que eu aprendo com Caim e Abel, que ambos tiveram a mesma oportunidade. Deus permitiu a mesma oportunidade. Porém, cada um administrou essa oportunidade de forma individual e pessoal. Meu amado, eu tenho uma certeza que todo aquele que perde a salvação e que está aguardando o juízo final, que será lançado no lago de fogo eterno, a Bíblia afirma que todo joelho confessará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Todo aquele que perdeu a salvação, a oportunidade que Deus ofereceu, ele vai dizer naquele dia: Deus, o Senhor é santo, Tu és justo e verdadeiro. Eu tive a oportunidade, mas eu não aproveitei a oportunidade que o Senhor me deu. Guarda isso que eu estou te dizendo. Todos os homens, independente da cultura, ou se o evangelho chegou até ele ou não, ele será julgado por um Deus justo. E todos têm oportunidade. A mesma oportunidade que Deus dá para aqueles que se salvam, Deus dá também para aqueles que se perdem. Então, aqueles que se perdem, de forma alguma poderão dizer que Deus foi injusto para com eles, porque eles mesmos confessarão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, que Ele é justo, fiel e verdadeiro, mas não aproveitou a oportunidade que lhe foi concedida. Meu irmão, que Deus nos guarde. Caim e Abel tiveram as mesmas oportunidades, mas cada um reagiu de forma diferente à oportunidade que foi concedida. Como eu já disse em outros vídeos, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Há pessoas que, diante da graça, ela tem reações diferentes, aquelas que abraçam a graça e aquelas que rejeitam a graça. Eu uso uma imagem aí de um homem que está num momento de decisão. Se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. A direita é o caminho plano que dá para ele seguir sem dificuldade, é um asfalto. E a esquerda é um caminho com barro, um caminho de chão, com poeira e dificuldade. O caminho para o céu, meu irmão, é um caminho de dificuldades. Não é fácil. É um caminho que envolve sacrifício. Não existe cristianismo desprovido da cruz. Só podemos ser cristãos se nós estivermos carregando a nossa cruz. E o caminho certo, nesta imagem, é o caminho da esquerda. Ou seja, é o caminho difícil, estreito e apertado, mas é o caminho que conduz até o céu. Vamos, meu amado, ao segundo tópico desse nosso vídeo. Abel, o primeiro mártir. Ao decidir eliminar o próprio irmão, Caim também eliminou a oportunidade dada por Deus de ser ministrado pelo próprio irmão, o qual, com certeza, lhe ensinaria o caminho da retidão. Quando Caim decidiu matar e eliminar o seu irmão, ele também estava matando, eliminando ali a oportunidade que ele tinha para ser ministrado pelo seu irmão. Porque observe, o Abel ele era reto, íntegro, sincero, coração verdadeiro.
Caim poderia ter ido até o irmão se ele tivesse humildade e falado: meu irmão, me ensina a ser aceito por Deus. Me ensina como agradar a esse Deus. Deus colocou Abel para ministrar para Caim. Meu amado, quantas vezes, já falei em outros vídeos, nós preferimos matar aquelas pessoas que Deus colocou para nos ensinar o caminho da retidão, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da pureza, o caminho daquilo que é reto, daquilo que é verdadeiro. Quantas vezes o nosso orgulho por ver alguém que tem uma capacidade superior à nossa, por ver alguém que faz algo melhor do que nós fazemos, nós não aprendemos com essa pessoa. Na verdade, aquela pessoa não pode nem brilhar, porque se ela brilhar mais do que nós vamos muitas vezes querer matar aquela pessoa. Caim escolheu matar aquele que poderia ministrar para a sua vida e ensiná-lo o caminho da retidão. Meu irmão, aproveite quando você encontrar alguém que tem vida com Deus, que é sincero, que é verdadeiro, porque o que é verdadeiro e sincero, às vezes ele vai falar a verdade com você, ele não vai mentir. Muitas vezes a verdade que ele vai dizer vai te deixar magoado, vai te deixar contrariado, porque quem é de Deus, ele não fica massageando o ego de ninguém, ele fala a verdade, porque ele zela pela verdade. Eu uso aí uma imagem de duas pessoas caminhando, uma imagem do mestre e o discípulo. O Caim seria discípulo de Abel, poderia ter aprendido com o irmão, mas ao invés de aprender, como nós vemos essa imagem, dois homens caminhando juntos, trocando, conversando, aprendendo um com o outro, um ensinando e o outro aprendendo, troca de experiência. Caim preferiu matar do que aprender. Meu irmão, que nós tenhamos a humildade de aprender com quem sabe mais do que nós, com quem Deus deixou aí para ministrar sobre as nossas vidas. Vamos ao nosso terceiro e último subtópico. O sangue de Abel. É uma utopia pensar que todas as questões que envolvem as injustiças sofridas pelos justos serão resolvidas nesta vida. O juízo final é a resposta ao clamor de todos os injustiçados. Meu irmão, aquele que serve a Deus, ele vai passar por injustiça, calúnia, difamação, perseguição, e muitas vezes ele corre o risco, como já aconteceu na história de milhões de pessoas que foram assassinadas porque viviam a verdade, trilhavam o caminho da justiça. E é uma utopia a gente acreditar que todas as injustiças que nós sofremos nesta vida serão resolvidas aqui nesta vida. Não, meu irmão, nem tudo será resolvido aqui nesta vida. A história de Abel, alguém pode falar lá, servia a Deus, mas acabou sendo assassinado. E quem disse que esta vida é o final de todas as coisas? Uma coisa que eu sou fascinado é o juízo final. Por que o juízo final? Se há um juízo final, é porque nem todas as coisas foram resolvidas aqui nesta vida. Se há um juízo vindouro, onde todos comparecerão perante o Criador para serem julgados pelo aquilo que fez nesta vida, significa que há muita coisa que não foi resolvida nessa terra. Há muitas pessoas que foram injustiçadas, muitas pessoas que foram prejudicadas, muitas pessoas que sofreram na mão de pessoas tiranas, pessoas dominadoras, pessoas maldosas, pessoas que mentiam, que roubavam. Muitos justos morreram. Então, partiram desta vida. Mas o juízo final é o lugar onde será feito o acerto de tudo que não se resolveu aqui nesta vida. Meu irmão, continue servindo a Deus, continue sendo fiel, não desista de servir ao Senhor. A palavra do Senhor nos afirma o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Continue no seu propósito de servir a Deus.
ainda que você seja caluniado, perseguido, difamado, que ninguém faça justiça a seu favor. Quem deveria fazer justiça prefere ficar de braços cruzados. Mas haverá um dia do acerto de contas, o juízo final. É porque nem tudo foi resolvido aqui nesta vida. Eu uso aí uma imagem que eu também baixei aí na internet, no Google, tem que revelar a fonte, que mostra aí uma pequena ilustração da humanidade, milhares e milhares de pessoas, ou na ocasião serão milhões e milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas perante o grande trono branco de Deus. É o julgamento, onde todos terão que comparecer. Há muitas pessoas que estarão lá. Irmão, que Deus guarde a minha vida. Eu não quero participar desse julgamento aí não. Eu tenho certeza que ninguém em sã juízo deseja participar desse julgamento. Mas o que fazemos nesta vida, as escolhas que fazemos determinarão se estaremos ou não nesse juízo. Eu olho para Judas, eu considero Judas o homem mais derrotado da história, porque ele esteve do lado da vida, do lado de Jesus, aquele que era o perdão, o perdoador, e ele preferiu não falar e não confessar o seu pecado, nunca pediu ajuda a Jesus para falar das suas fraquezas. Meu amado, Judas foi condenado à perdição e ele vai estar presente nesse juízo final, porque a Bíblia fala que ele é o filho da perdição, não porque ele traiu Jesus por 30 moedas. Muitas pessoas traíram Jesus por muito menos do que isso. Mas a condenação de Judas é porque ele teve a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de buscar o perdão, como foi o caso de Pedro. Mas o que Judas demonstrou foi remorso e não arrependimento. Meu irmão, hoje nós temos a oportunidade de arrepender, mas no juízo final, todos estarão arrependidos, mas nenhum terá a sorte mudada. Que Deus nos guarde desse dia, meu querido. Vamos pregar a mensagem do Evangelho. Vamos então encerrando agora o nosso vídeo, nosso segundo vídeo. Estaremos produzindo posteriormente um terceiro vídeo relacionado ao terceiro tópico. Quem está acostumado a assistir os meus vídeos sabe que tem hora que eu confundo as palavras, elas não saem da forma que eu penso, mas vão acostumando aí. Entendeu? E com o tempo você vai perceber aí que isso é uma coisa bem peculiar e com o tempo a gente vai conseguir aperfeiçoar a dicção. Tá bem, meu querido? Então ore por nós. Eu gostaria que você, se possível, deixasse um comentário, compartilhasse esse vídeo e orasse pelas nossas vidas. Você vai poder clicar, assistir ao primeiro vídeo e clicar mais abaixo e assistir o terceiro e último vídeo relacionado a esta lição. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo apoio e pelas orações. E eu conto com você no terceiro e último vídeo relacionado a esta segunda lição. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.